O vídeo de hoje é sobre conteúdo, um conteúdo riquíssimo, e é basicamente sobre o que me trouxe na internet. Por que eu falo aqui sobre saúde, por que eu continuo falando. É um assunto que está em alta, é um documentário da Netflix, na verdade uma série, Como Viver até os 100 anos, os segredos dos longevos. Para quem ainda não sabe, a frase desse canal é "Ser saudável é amar". Foi quando eu entendi que a saúde não é só sobre estética, sobre corpo, não é só sobre alimentação, é muito mais do que isso. É você se cuidar, porque a sua saúde vale muito, não só para você, mas para quem tá do seu lado. Por que eu tô falando isso? Porque lá em 2008 eu perdi o meu pai muito cedo. Ele tinha 66 anos, morreu de um infarto fulminante no pátio da empresa. Então, eu não tive tempo nem de despedir do meu pai e foi muito triste. Eu entrei numa depressão profunda, eu fiquei muito mal porque eu amava demais, eu era grudada demais no meu pai. Eu fazia muitas coisas para dar orgulho para ele, inclusive o curso de faculdade que eu fazia na época. Então foi muito difícil para mim lidar com isso. Só que quando que eu realmente entendi isso, foi quando eu engravidei e eu tive meu filho, o Benício. Daí eu me senti no lugar responsável de não trazer para aquele serzinho, que é o ser que eu mais amo no mundo, meu filho, a dor que eu senti. Então, no que dependesse de mim, eu ia me cuidar para que ele me tivesse por mais tempo possível. E foi só depois que isso aconteceu que eu realmente consegui cuidar, por exemplo, da minha alimentação. Porque até então eu era aquela fitness que treinava, mas que tinha um descontrole alimentar muito grande. E nem só isso, eu também sentia tanto prazer na comida que para mim não fazia sentido deixar de comer algumas coisas, sendo que eu gostava muito de tudo aquilo. Só quando o amor transcendeu a minha vida que eu pude realmente me dedicar a ser saudável de verdade. E também isso foi tão grande que até hoje eu transbordo sobre isso aqui na internet. Em 2018 eu li o livro que é o livro desse documentário e o livro é maravilhoso, te garanto que é melhor ainda do que o documentário. Se você quiser ler, eu vou até deixar o link dele aqui embaixo na descrição do vídeo, porque vale a pena. Então esse vídeo é pra você que talvez sente que a sua saúde tá ruindo. Hoje eu tava apresentando o programa Vida e Saúde na Rádio Novo Tempo e teve uma mulher que falou assim: eu sinto o tempo todo como se eu tivesse para ter um ataque cardíaco. E o programa foi sobre infarto. E aí eu vi várias pessoas com vários relatos falando como elas se sentiam, as dores no peito, o mal-estar, a ansiedade, a dificuldade. Então esse vídeo é para você que sente que a sua saúde está ruindo. É para você que quer ter uma saúde melhor, mas não sabe como. É para você que quer entender muito além desses vídeos e desses conteúdos rasos que você vê na internet sobre saúde. Esse vídeo é para você que quer realmente ter uma vida mais saudável e entender que isso é muito mais amplo do que parece. Esse vídeo é para você que se sente ansiosa, depressiva, com problemas estomacais, com dores de cabeça, com mal-estares que você não entende de onde eles vêm. Muitos deles têm sim causa na sua alimentação, tem causa na sua sedentarismo, tem causa na sua alimentação, mas também tem causas emocionais, porque a saúde também é emocional, ela não é só física, ela também é espiritual, não é só física. E veja, viver mais não é bom quando você não tem uma qualidade de vida. Dá pra você chegar aos 70 anos muito mal. E dá pra você chegar aos 70 anos super bem. E a grande qualidade que a gente vê nesses longevos lá desses países que as pessoas vivem muito é que eles vivem muito e vivem com qualidade. Eles continuam fazendo as suas coisas, cultivando, plantando, colhendo. Eles têm vida sexual ativa, eles são ativos na sua vizinhança, eles são felizes, eles riem, eles têm vida social. Eu vi um asilo em que tem uma senhorinha que tem mais de 100 anos. Ela usa o andador porque ela é obrigada, mas ela não precisa usar o andador, mesmo com mais de 100 anos. Olha que coisa incrível. Hoje a gente vê um aumento da expectativa de vida que vem pela melhora
na medicina, nos fármacos. Então você vê sim as pessoas às vezes vivendo mais, mas vivendo muito mal, acamados, com problemas de saúde, com dores. É dor em toda parte do corpo e geralmente a gente liga a velhice com doenças, dores, remédios e não é para ser assim. Tanto que esses 5 lugares em que as pessoas mais vivem no mundo, eles estão esbanjando saúde do que talvez muitos de nós. De nós não, porque eu tô ótima. Então eu indico que você assista esse documentário, essa série, se você não assistiu, e mais ainda, eu indico que você leia o livro. Então eu vou te resumir aqui alguns hábitos que esses longevos têm para chegarem tão longe. Vamos lá? Se você quiser pegar uma caneta e anotar, vai ser incrível. Colar na sua geladeira, no seu armário, no seu banheiro, para você nunca esquecer. Primeira coisa, eles falam que você deve se mexer naturalmente. Sabe aquelas pessoas que não querem nem levantar do sofá? Tudo é controle remoto, escada rolante, elevador. As coisas estão tão fáceis hoje que as pessoas não querem nem mais apagar a luz. Elas não levantam para apagar a luz, elas pedem para Alexa ligar o som, apagar a luz, ligar a TV. Oi? Um hábito dos longevos é eles se mexerem naturalmente. Eu tenho o hábito de nunca pegar o elevador. Eu sempre vou de escada, que seja uma escada rolante, que eu vou caminhar um pouquinho mais. Muitas vezes eu pego a escada mesmo. Às vezes é preciso que a gente vá a pé fazer alguma coisa, porque assim a gente vai se movimentar naturalmente e isso é maravilhoso. Então esse é um dos hábitos dos longevos. Segundo hábito é que eles têm um propósito de vida. Eles sabem por que eles estão aqui na Terra. Eles sabem o porquê, porque eles acordam. Eles não levam a vida no automático. Acordou, comeu, dormiu, trabalhou, voltou. Não é só sobre isso. É sobre qual é a missão que eu tenho na Terra. Que a sua missão seja trazer saúde para sua família. Ai, Grazi, mas eu não tenho. Que seja trazer saúde para sua família. Que seja viver muito e com qualidade. Que seja falar na igreja para as crianças. Todo mundo pode ter um propósito de vida no ambiente que está. Você precisa entender sobre isso. Eu sempre dou esse exemplo, que uma vez o presidente dos Estados Unidos estava entrando na NASA, ele viu um faxineiro e perguntou: "Ei moço, o que você está fazendo aqui?" Ele disse: "Eu estou ajudando o homem chegar na Lua." Ou seja, ele fazia parte do processo, então o seu propósito limpando aquele local era ajudar nessa missão do homem chegar à Lua. Lindo isso, não? Outro hábito que eles têm é desacelerar, ou seja, hoje em dia a gente tem muitos estímulos, a gente tem muito trabalho, muitas coisas para fazer, muitos vídeos, muitos livros, muito tudo, e a gente não para contemplar um pôr do sol, a natureza, para viajar, para fazer algo, para não fazer nada. A gente às vezes precisa do ócio, precisa fazer nada, precisa não ter compromisso, para assim o nosso sistema todo desacelerar. A gente precisa às vezes comer menos, às vezes fazer um jejum, beber água, desacelerar mesmo. Isso faz bem e isso que eles praticam como pessoas que vivem muito. Quarto hábito deles é a regra dos 80%. Eles nunca comem para se sentir saciados, sempre levantam da mesa como se tivesse saciado 80% da sua fome, sempre fica um espacinho, ou seja, eles praticam o déficit calórico, porque não precisa comer demais para ter saúde, você pode comer menos para ter saúde. Inclusive tem estudos científicos, tem um estudo desse macaquinho que mostra o macaco que tinha os mesmos hábitos, comia a mesma dieta, só que um pouco menos em quantidade, ou seja, ele fazia um déficit calórico. Esse macaquinho estava muito mais jovem do que o outro que comia mais. Incrível, não? Outro hábito que eles têm, o quinto hábito, é que eles comem leguminosas. O que são leguminosas? Fonte de proteína na natureza, fonte de fibras, trazem diversos benefícios para a saúde. Então, uma coisa que eles repararam é que os longevos têm o hábito de comer pelo menos uma xícara de feijão por dia ou qualquer outra leguminosa. Por quê? Eles, na sua maioria, são vegetarianos, têm uma dieta à base de plantas. O que isso quer dizer? Não comem carne, ou os que comem evitam carne. Não tá na mesa deles todo dia. Eles deixam para comer em ocasiões especiais, um casamento, um aniversário, mas não praticam o consumo de carne vermelha diariamente. Sexto hábito deles é: tenha a tribo certa. O que quer dizer isso? Tenha pessoas que te influenciem a ter bons hábitos, porque já é comprovado que o tabagismo, a obesidade e até a felicidade são contagiosos.
Ou seja, as pessoas que você conviver do seu lado vão te influenciar diretamente. Se você tem um amigo que está acima do peso, ele vai te chamar para comer um lanchinho, ele vai te trazer guloseimas, esse amigo vai te influenciar também a estar em sobrepeso. Isso é natural. Então tem a tribo certa. Qual? Aquela que te leva a evoluir, ter bons hábitos, ser feliz, praticar o bem, pensar o bem, evitar a fofoca, evitar maus dizeres. 7º hábito deles é frequente cultos religiosos pelo menos 4 vezes no mês. Pessoas que fazem isso comprovadamente vivem de 4 a 14 anos a mais. Incrível, né? Eles praticam a fé como hábito. E isso é maravilhoso. Isso te ergue o seu espírito. E o 8º hábito que eu quero trazer deles é que eles valorizam os seus avós, os seus pais, os seus filhos, valorizam mais quem tá dentro de casa do que as pessoas de fora. Bom, sabe que estudando isso, entendendo isso, né, que eu já estudo há muito tempo, eu paro para observar que eu tenho uma mentoria e a gente praticamente adota todos esses hábitos dos longevos. Eu fico muito feliz porque, de certa forma, eu criei um ambiente de longevidade, um ambiente que as pessoas trocam ideias, são felizes, desabafam, às vezes falam dos seus problemas, mas tem um grupo de apoio, tem a tribo certa, tem pessoas que compartilham a fé. E quando eu pensei numa mentoria, eu quis firmar em 3 pilares, que a gente chama de triângulo: físico, mental e espiritual. E quando eu olho esses hábitos dos longevos, não é só sobre comida, não é só sobre físico, é também sobre emoções, é também sobre espiritualidade. Emoções por quê? Porque você tem que estar na sua tribo certa, porque você tem que ter hábitos que te deixam bem e feliz. Você também tem que ter a fé, frequentando cultos. Então isso é maravilhoso e a gente pode sim criar esse ecossistema aonde a gente vive, na nossa empresa, no nosso trabalho, na nossa igreja, independente de onde você estiver. Eu gostaria que você praticasse esses hábitos, porque isso vai te trazer um ambiente mais saudável para você mesmo ser uma pessoa longeva. Talvez você esteja se perguntando quais são esses lugares que as pessoas mais vivem. É Okinawa, no Japão, Sardenha, Icária, Loma Linda e Costa Rica. Talvez você queira pesquisar um pouco mais sobre esses países e seus hábitos, fique à vontade. Apesar que eu tenho um dado aqui que Okinawa, que é no Japão, eles estão deixando de ser um povo que vive tanto porque eles aceitaram hoje muitos fast foods e os japoneses que moram lá acabaram saindo um pouco daquela origem que eles cozinhavam mais, que eles praticavam mais esses hábitos longevos, né? Então vamos continuar acompanhando e saber o desfecho disso. E sabe que uma outra matéria muito interessante que eu vi, que eu quero te falar rapidamente sobre isso, é sobre o que os nutricionistas japoneses proíbem o consumo. Olha só, eu quero te falar e talvez você acorde, né, para alguns dados aqui que eu vou te trazer. Ó, de acordo com a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, a OECD, o Japão é um dos países com maior expectativa de vida. Isso porque eles não têm hábito de comer carne vermelha, eles comem muitos peixes, algas, legumes, vegetais. A gente sabe, né, que o japonês ele tem esse hábito de pouco consumo de sal, de não consumir tantas frituras, então por isso eles vivem muito. Gostei muito dessa matéria que ela falou o que eles proíbem, o que eles não podem comer para eles terem mais vida. Apesar que lá tem, né, fast foods também. Eles são proibidos pelos nutricionistas de lá de comer hot dogs. Claro que nem todo mundo segue isso, né, gente? Eu não preciso nem falar, porque imagina se o Brasil seguisse o que os nutricionistas falam, pelo menos a maioria, a gente teria muito mais saúde. Mas eles são proibidos de comer hot dogs, hambúrgueres de fast food, eles são proibidos de beber refrigerantes adoçados, proibidos de usar no café da manhã cereais que são adoçados e industrializados, proibidos de comer requeijão, doces no geral, principalmente aqueles que são adicionados. E olha só, o que você vê aí? Os alimentos industrializados, que são coisas que a gente sempre traz por aqui. Invista na comida de verdade, desembale menos, descasque mais. Traga esses hábitos para sua vida que vão muito além de só comida, embora a comida é uma parte muito importante. Claro que genética conta,
ambiente conta, várias coisas, mas o meu convite é para que você seja uma influência boa no meio que você tá. Assim como eu construí o meu ambiente, né? Ninguém da minha família tem esse hábito de ser super saudável e fitness, não. Eu construí esse ambiente, eu procuro influenciar diariamente, mesmo não sendo perfeito. Queria eu, né, que todos seguissem o que eu falo, o que eu faço, mas isso não acontece. Mas consegui criar um ambiente que pelo menos eu consigo sobreviver e ter mais saúde. Eu não sei como que você tem levado a sua vida. Eu não sei se você está vivendo de verdade abundantemente ou sobrevivendo. Eu não sei como que tá a sua disposição, se você tá no peso que você deveria, se você tem o corpo que você gostaria, autoestima em dia. Eu não sei como que você tá vivendo hoje. Mas o meu convite é para que você mergulhe nesses conteúdos aqui que eu trago sempre, que você possa evoluir cada dia. Várias pessoas já me falam que fizeram mudança só de ouvir os vídeos aqui gratuitos. Se por acaso isso não está sendo suficiente para você, eu vou deixar aqui embaixo o link da minha mentoria. Quero também deixar aqui um trecho do vídeo da Tawane, que é uma aluna nossa que conseguiu mudar e enfrentar uma depressão pós-parto que estava acabando com ela assim há tempos, mas que estando na mentoria, recebendo esse diagnóstico, ela conseguiu emocionalmente lidar com isso e hoje tá bem maravilhosa. Esses dias a gente colocou até ela para dar uma mentoria, trazendo o seu relato do que ela fez para mudar tanto, para aplicar tudo que a gente ensinou de forma tão rápida, contagiar sua família, suas amigas no trabalho, melhorar da depressão ao ponto de achar e observar que nem era tanto o remédio, mas mais a posição que ela enfrentava, a vida que estava trazendo todo esse alívio para ela. Vou deixar um trecho do vídeo dela aqui. Descobri que eu tô com depressão pós-parto. Aí chegou um ponto de eu ter uns apagões de memória. Eu não sei, era incontrolável e eu tinha vontade de ficar só deitada. Não tinha muito ânimo. Só que eu vou falar pra você, a mentoria fez muito mais efeito no meu emocional do que o remédio. O remédio, assim, deu uma controlada no meu humor. Mas a mentalidade, não, assim, nem precisaria tomar remédio se fosse só por isso. Eu ressignifiquei muita coisa. Eu coloquei metas e tenho seguido, independente de medicação ou não. Porque isso move tudo, né? Nossa mente move tudo. Lá no hospital, o pessoal perguntava assim, antes de eu começar a tomar medicação, o que você tá tomando? Que remédio você tá tomando? Eu falei, não tô tomando nada. Por quê? Não, mas tá diferente. Você tá mais calma? Você tá tomando alguma coisa? Isso daí se chama método FEM, vem comigo. Espero que esse vídeo de alguma forma tenha contribuído para você ser uma pessoa melhor e claro que eu sempre estarei aqui comprometida com a sua evolução física, mental e espiritual. Um beijo e até o próximo vídeo.